É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Gostaríamos de deixar para sua meditação o Salmo do dia. E o salmo que nós vamos deixar para sua meditação é o Salmo 40. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esta confiança que o salmista demonstra e revelava ter no Senhor deve ser também a minha e a sua confiança. Você tem esperado em quem? Você confia em quem diante dos problemas e das dificuldades pelas quais nós nos deparamos muitas vezes? Quem espera em Deus não cansa, diz o ditado popular. Realmente, alguém já disse que quando Jesus retarda, é porque realmente não chegou a sua hora, conforme ele, quando foi realizar o milagre de transformar a água em vinho, lá em Caná da Galileia. Ele disse à sua mãe Maria: mulher, não é chegada a minha hora. Ele tem a hora de agir. Portanto, guarde este versículo do Salmo 40 no seu coração. Jeremias 1:12. E eu vou ler uma vez e vocês depois repitam comigo essa passagem, que está aqui no Data Show. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vamos recitar comigo agora, todos? Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Só que está muito fraco, parece que os irmãos estão assim meio desanimados, como se a palavra não tivesse realmente essa capacidade, e esse poder de persuasão, Vamos mais uma vez recitar bem forte, bem bonito. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem pode dizer amém? Louvamos-te, ó Pai, por esta hora, quando nós abrimos o teu livro sagrado, a tua inspirada palavra, e pedimos-te agora que o Senhor também abra os ouvidos da nossa alma e o nosso coração para recebermos a tua palavra. Dá-nos a inspiração, dá-nos a unção, a graça na comunicação destas verdades que ouviremos nesta noite. E que nesta noite nós possamos voltar para as nossas casas com os nossos corações completamente inflamados por esta palavra que o Senhor falará ao nosso coração, de acordo com as nossas necessidades. Portanto, nós te rogamos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu gostaria de que vocês repetissem comigo esse tema um pouco elástico, um pouco comprido, um pouco longo, mas eu queria ouvir vocês citando comigo, 10 efeitos que a palavra de Deus produz em nossos corações. Vamos dizer comigo? 10 efeitos que a palavra de Deus produz em nossos corações. Eu queria ouvir só os homens. 10 efeitos que a palavra de Deus produz em nossos corações. Agora só as senhoras e moças. Agora todos a um só tempo, todos. 10 efeitos que a palavra de Deus produz em nossos corações. Amém. Baseado nesse texto, o qual o profeta Isaías enaltece, exalta a palavra de Deus, quando o Senhor disse estas palavras: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quero salientar, introdutoriamente falando, que a Bíblia é um livro diferente de todos os demais livros que você já tenha lido na sua vida. Você pode ter lido livros best-sellers, você pode ter lido literatura da melhor qualidade, mas nenhum livro pode ser comparado à Bíblia ou às Escrituras. Simplesmente pelo fato da Bíblia ter como autor
não um ser humano, mas Deus. Ele é o autor da Bíblia. Livro este que passaram-se 16 séculos para ser escrito, com um número de 40 escritores, escrito durante 16 séculos, épocas diferentes, cultura diferente, linguagem diferente, vários idiomas, como o hebraico, como o grego, o aramaico, escritos em lugares distintos uns dos outros, alguns escritos gravados em pedra, outros escritos em couro, outros talhados na madeira, outros no barro, outros na própria rocha ou na pedra, exemplo dos decálogos recebidos por Moisés lá no Monte Sinai. E esses 40 escritores compilaram a Bíblia sem se conhecerem, sem terem a menor informação que pudesse depender humanamente falando do homem, senão o livro foi escrito, inspirado verbal e plenariamente pelo próprio Deus. E foi revelado apenas aquilo que Deus queria que fosse revelado. Por isso a Bíblia é um livro diferente de todos os demais. E tem mais um adendo: a Bíblia não se trata de um livro comum, como alguém escreve, como alguém produz e depois fica muitas vezes mofando nas prateleiras, ou que fica esquecido no ostracismo, fica banido de não ser examinado ou lido. Billy Graham, um grande pregador norte-americano de saudosa memória, o príncipe dos pregadores já falecidos, ele dizia que a Bíblia é o livro mais atual do mundo, embora seja o mais antigo, mas é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Eu não sei quais são as manchetes que amanhã nós iremos ouvir estampada nos órgãos de informação, seja televisada, escrita ou falada. Eu não sei quais são as manchetes que vão circular amanhã nos telejornais, mas eu quero dizer que a Bíblia é mais atual do que os jornais que vão circular amanhã cedo, embora seja o mais antigo. E o Dr. Billy Graham, de saudosa memória, dizia: embora seja o mais antigo e o mais atual, é o menos lido, é o menos examinado, infelizmente. Então, baseados nessas carências que a humanidade não dá a menor importância a esse livro, que é o livro que deveria ser o livro de cabeceira de toda a criatura, por ser a palavra de Deus, o adendo que nós deixamos é que esse livro é diferente, porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, esse livro também, quantas vezes, tantas quantas nós possamos ler, possamos examinar, nunca vamos ler a mesma coisa, sempre se renova. Há certas passagens na Bíblia que eu já li não sei quantas vezes, incontáveis vezes, mas às vezes eu vou ler e disse: meu Deus, eu nunca tinha lido isso. É como se eu nunca tivesse visto essa escritura, porque ela tem o poder e a capacidade de renovar-se, por ser a palavra de Deus. A palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus ela não fica mofada, muito pelo contrário. Eu digo mofada é uma força de expressão. Ela é sempre atual, vigorosa, vigente. Infelizmente nem todos dão o devido valor às Escrituras. Então a Bíblia é um livro sagrado, é um livro divino, por se tratar de ser a palavra de Deus. Agora vamos ver os efeitos. No livro do profeta Jeremias, conforme lemos, eu queria parafrasear esta palavra: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para produzir esses efeitos no coração de todo leitor, de todo aquele que examina a palavra. E vamos ver esses 10 rapidamente, devido à exiguidade do tempo que eu disponho, mas eu queria citar apenas e fazer um ligeiro comentário citando alguns exemplos bíblicos.
O primeiro efeito que a Bíblia, a palavra de Deus, causa no nosso coração quando nós lemos, é que a própria Escritura Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé. É um efeito que nenhum outro livro produz quando você lê. Ela tem essa capacidade de persuasão. Ela tem essa capacidade de realmente nos deixar confiantes em suas promessas, em seus ensinamentos, e ela gera no coração da gente fé. Aliás, no livro de Hebreus, na carta do escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos a definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa definição é dada para mostrar que a fé, inclusive a Bíblia também nos diz que a fé não é de todos. E por que a fé não é de todos? Porque nem todos leem, porque nem todos examinam as Escrituras Sagradas. E lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, a fé é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a fé é um dos efeitos que só a Bíblia pode realmente incutir, impregnar na mente, no coração de todo aquele que examina, que lê a palavra de Deus. E essa fé, ela é minúscula, ela é comparada a um grãozinho de mostarda. Eu vou pedir ao diácono, nosso irmão diácono Edivaldo, que ele passe aqui para esse lado direito e para o lado esquerdo, esses dois pequenos frascozinhos contendo minúsculas, pode botar aí, vocês vão vendo, passando de mão para mão até o último lá. Agora, ninguém esqueça de devolver. Isso é uma relíquia que eu tenho. Quando eu estive em Israel, nós escolhemos esses. Você vai passando de mão para mão e você vai ver. A fé não é uma coisa grande, robusta, grandiosa. Jesus comparou a fé a um grãozinho de mostarda. Ele disse: se tiverdes fé do tamanho desse grãozinho que você está vendo aí, podereis realizar grandes feitos, grandes maravilhas. O efeito da fé é produzido quando você ouve a palavra de Deus. Interessante que a Bíblia não diz quem lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque nem todo mundo sabe ler. Nem todo mundo teve a oportunidade de ter a oportunidade de estudar. Tem pessoas que não sabem sequer assinar o nome, em pleno século 21. Então é por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Porquanto esse é o primeiro efeito que a Bíblia, que a leitura das Escrituras Sagradas produz, gera no coração dos homens. E aí eu vou contar aqui um exemplo que está na Bíblia, comparado a esse grãozinho de mostarda. A Bíblia conta a história da cura do filho de um centurião, do rei. E o filho do centurião, do rei, estava enfermo, estava doente. E mandaram dizer a Jesus, e foram a Jesus. Ele próprio foi a Jesus, o centurião, disse: o filho do rei está, o meu filho, que ele era centurião do rei, está enfermo, mortalmente enfermo. E eu peço que o Senhor cure o meu filho, mas eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta uma palavra tua, porque eu sou uma autoridade, eu dou ordens aos meus comandados: fazer isto e ele o faz, digo a esse vai e ele vai, digo a esse vem e ele me obedece. Portanto, basta uma palavra tua. E Jesus disse: nunca, nem mesmo em Israel, eu vi fé tamanha como esta. E aí ele foi para casa. Quando chegou em casa, o servo do filho do centurião já estava sarado e curado. E aí ele procurou saber a que horas aquele moço tinha sido curado. Disseram: a hora tal. E foi exatamente a hora em que ele estivera com Jesus dizendo aquelas palavras. Basta uma só palavra
e o meu servo ficará curado. A palavra de Deus gera fé no coração daqueles que leem, que examinam as Escrituras. Quem pode dizer amém? Mas vamos aqui ao segundo efeito que a palavra de Deus gera no coração. A palavra de Deus, que foi lida pelos Gideões agora à noite, pelo irmão Newton, ela não volta vazia. É isso que nos diz lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 55, verso 11, que já foi lido e citado nesta noite. A palavra de Deus não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Ontem, eu estava pregando num culto de ações de graças da irmã Carminha. Ela completou 98 anos de idade. Quando eu terminei de pregar, um senhor descrente que estava lá, depois me procurou, me abraçou e disse: pastor, muito obrigado. E eu fiquei até assim, eu não sabia o que é que tinha, porque aquele homem estava me sendo agradecido. Ele disse: pastor, muito obrigado, porque tudo que o senhor falou aí, falou o meu coração. É que a palavra de Deus não volta vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. O nosso irmão Newton citou aqui vários exemplos. Eu estava lembrado de uma história que eu vi aqui no púlpito, presbítero Sebastião, um trabalho de Gideão, distribuindo Novos Testamentos. Disse que numa dessas escolas, quando ele estava distribuindo, um rapaz recebeu o Novo Testamento, ele disse: eu quero essa pinóia. Aí jogou assim para cima do telhado. Lá em cima do telhado estava um rapaz fazendo um retelhamento na casa. Quando o Novo Testamento caiu nos pés dele, ele disse: oxê, que coisa boa, eu estava tanto querendo um livrinho desse. E começou a ler aquele Novo Testamento e se converteu. A palavra de Deus não volta para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Eu vi uma história algum tempo atrás de um senhor evangelista que estava no centro da cidade, como às vezes a missionária Marise distribuía com a irmã Alzira Novos Testamentos lá na Praça da Bandeira, lá no calçadão, eu me lembro. Então estava um senhor distribuindo Novos Testamentos, literatura lá num certo centro da cidade, e um homem muito revoltado da vida recebeu o folheto e disse: essa porcaria, para que serve isso? E rasgou vários pedacinhos e jogou assim para cima. Só que ele não percebeu que um pedacinho caiu no bolso dele. E o pedacinho que caiu no bolso dele dizia: disse Jesus. E aí ele ficou sem saber que aquele pedacinho tinha caído dentro do bolso da camisa. E aí ele foi embora. E depois, lá não sei que tempo passado, depois ele foi tirando alguma coisa do bolso, vê aquele pedacinho de papel: disse Jesus. E ele ficou intrigado, porque ele queria saber o que é que Jesus tinha dito. O Espírito Santo de Deus inquietou aquele senhor. O que foi que Jesus disse? Agora mais essa. E ficou com a curiosidade de querer saber, descobrir o que é que Jesus tinha dito. E ele se lembrou que tinha rasgado aquele folheto de alguém que estava distribuindo lá no centro da cidade. Então no outro dia ele ficou inquieto, porque aquilo ficou encucado na mente sem parar. Disse Jesus. E o que foi que Jesus disse? Eu preciso de saber o que foi que Jesus disse. E no outro dia a primeira coisa que ele fez foi procurar aquele senhor que estava distribuindo aqueles folhetos. Disse: vem cá, me diga uma coisa, o que foi que Jesus disse? Eu estava aqui ontem, passei aqui, você me entregou, na hora eu rasguei com raiva, e esse pedacinho aqui ficou no meu bolso, caiu no meu bolso, eu quero saber o que é que Jesus disse. E aquele evangelista começou a dizer: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. E começou a dizer: eu sou a luz do mundo, quem estiver em mim não andará em trevas. E começou a falar, quando terminou de dizer tudo que ele precisava de ouvir, que Jesus tinha dito, aquele homem fez a sua decisão, entregou seu coração para Jesus. A palavra de Deus não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz. Faz muito tempo que eu li também uma história de um homem cuja esposa se converteu,
E ela recebeu uma Bíblia de presente. E aquele homem era pedreiro. E ele pegou e disse: eu vou dar fim a esse livro, é que eu não quero crente em casa. E tomou o livro da esposa e levou aquele livro com ele. Disse: eu vou dar fim a esse livro. E ele estava construindo uma casa, levantando uma parede, e ele colocou lá no meio dos tijolos, sentando a parede, aquela Bíblia. Disse: ninguém nunca mais vai ler esse livro. E sentou lá a Bíblia, lá naquela parede que ele era pedreiro. E deixou lá, rebocou, pintaram a casa, alugaram, venderam. Passado muitos anos depois, um dia, quem estava morando naquela casa quis fazer uma reforma na casa e teve que derrubar a parede. E quando estava derrubando a parede, de repente, no meio daqueles tijolos, a Bíblia foi rebolada como algum daqueles tijolos, só que era a Bíblia. Alguém pegou e foi ler a Bíblia e se converteu. A palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso Jesus disse na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso Jesus nos diz em sua palavra, lá em Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é semelhante ao martelo que esmiuça a pedra. Por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus diz lá em João 15, 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso que lá em João 17, 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que Jesus disse lá em João 8, 32: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus não volta vazia. Eu podia contar aqui muitos exemplos, muitas histórias, experiências vivenciadas, vividas no ministério, de pessoas que eram inimigas do Evangelho, que não queriam saber de Jesus, mas que um dia pararam para ouvir, e a pouca atenção que deram para ouvir aquilo que este livro falou ao seu coração, não resistiu e se converteu. Um exemplo muito claro, com todo respeito, eu posso citar do nosso cinegrafista, Joacil Brito, trabalhando na TV, no canal da TV Borborema de Campina Grande, atrás da câmera, como ele está aqui, ouvindo as pregações, ouvindo as mensagens, ouvindo tantos pregadores através do programa Opção para a Vida, no início do ministério, em 1991. Depois ele saiu, nunca mais eu tinha visto o Joacil. Quando foi um dia aqui pregando na igreja, ele entra aqui estava meio triscado, tinha tomado umas cervejinhas. E aí ele entra aqui, ouviu, sentadinho como vocês estão aí, ouviu a pregação da palavra de Deus. E na hora que eu fiz o apelo, ele veio à frente. Quando ele chegou aqui, foi que eu reconheci que era o Joacil. Aí ele disse: tem jeito não, pastor, o caminho é Jesus mesmo. A palavra de Deus não volta vazia. Tantas incontáveis vezes ele ouviu pregações e sermões e a palavra de Deus sendo semeada no seu coração. E depois que se converteu, ele disse: pastor, agora eu quero doar minha profissão, eu quero doar minha arte como cinegrafista, eu quero me tornar parceiro desse ministério. A palavra de Deus não pode voltar vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Amém? Então essa é a segundo efeito. Vamos ao terceiro. A palavra de Deus, irmãos, são palavras de vida eterna. Jesus havia pregado um sermão duro, sermão este que os discípulos até ficaram meio chocados. Muita gente se retirou, porque Jesus tinha dito: olha, se vocês não comerem minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. E aí, diante dessa palavra dura, muitos se retiraram. E aí Jesus então disse para os apóstolos, os últimos que ficaram, os únicos que ficaram: vocês também não querem ir embora não? Vocês também não querem desertar não? Não querem deixar de me ouvir mais não? Pedro então disse essas palavras: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu
tens as palavras da vida eterna. Para onde iremos nós? Eu lembro do que diz lá no escritor sagrado, Hebreus nos diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? A palavra de Deus, ela gera, ela produz no coração daqueles que ouvem vida eterna. Por isso que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, porque passou da morte para a vida. Ele não disse que dependeria de você fazer alguma coisa, porque tudo já foi feito. Ele disse: tudo está consumado, você não tem que fazer absolutamente nada, somente crer, e aí você vai receber vida eterna. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela gera, quando a gente ouve a palavra, ela gera palavras no coração da gente de vida eterna. Amém? Vamos o quarto efeito. O quarto efeito é que a palavra de Deus, quando a gente lê ou quando a gente ouve, ela produz no coração da gente, sabe o que? Ardor. Faz a palavra faz o coração da gente arder. E o exemplo que eu quero citar para vocês está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, quando Jesus havia ressuscitado. Poucos dias antes dele ser assunto aos céus, ele apareceu às mulheres lá no túmulo, depois apareceu aos apóstolos, e 2 deles iam a caminho de Emaús caminhando, e eles iam conversando entre si. Olha, ele esteve dizendo que ao 3º dia ia ressuscitar, e que ia estar aqui de novo, e agora já está ao 3º dia, ele nem sequer apareceu entre nós, nem parece que realmente aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse não se cumpriu. E eles iam comentando esses 2 discípulos a caminho de Emaús, distante de Jerusalém, mais ou menos uns 11 quilômetros. Nós já estivemos nessa estrada a caminho de Emaús. E enquanto eles conversavam, Jesus, invisivelmente, de forma assim muito sobrenatural, surgiu entre eles e fez parceria naquela trajetória, caminhando com eles, conversando com eles. E diz o texto lá em Lucas 24:16, que os seus olhos pareciam estar como que impedidos de o reconhecer, verso 16. Então Jesus lhes perguntou algo como se Jesus não tivesse sequer tomado conhecimento, como se ele fosse uma pessoa que estava desatualizada, desinformada. Então perguntou: de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor. Até amanhã. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que